Mas só não mandou uma mambote, matando Kwanzaa. Essa é a resposta certa para todos que estão a aprender Mandongo. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa de Mandombe University. Esse programa que está na base da revolução da nossa mente como intelectual apostados no processo do renascimento africano moderno. Um projeto que Papai Simão Kimão começou a desencadear desde 1921, quando ele disse que a África vai entrar no processo das independências e a África vai alcançar a independência espiritual, política e científica. O Mandombe é a parte da cientificidade do processo da independência do continente africano. Hoje vamos ter uma aula muito interessante, muito importante, no que diz respeito à formação e à especialização dos futuros professores do Mandombe. A nossa aula é intitulada o sistema angular, mas o termo técnico que nós utilizamos é Mika Nyabika. Mika Nyabika é praticamente a equivalência do conceito do sistema angular. E o sistema angular, na realidade, é a base é o resultado do funcionamento do Mvoalampímpita, que nós já estudamos na aula passada. E o Mika Nyabika, o sistema angular, é um conceito que veio de uma realidade natural que nos ajudou para podermos estudar cuidadosamente o conceito do sistema angular ou do Mika Nyabika. Na realidade, o Mika Nyabika é uma expressão da língua Kikongo que fomos buscar na linguagem que o segundo filho do Papai Simão Kimão sempre utilizava para mostrar aos quimbanguistas a importância de trabalhar em união, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em harmonia. E Sua Eminência de Anyenda de Adalungana utilizava uma expressão de Kikongo que fomos analisar, estudar e que nos levou até no estudo da anatomia do cão. Sua Eminência dizia sempre, nos seus discursos, nos seus magistérios, Lukalabonso Mika Nyambua, Letla Kumosi, Sikamana Kumosi. Ele dizia, em tradução, sejam como pelos ou a pelagem do cão, que se levanta juntos e que vão se deitando também juntos. Nessa realidade, Sua Eminência queria nos fazer entender que a natureza do cão detém uma informação muito fundamental no quadro da ética, da vida, da boa vida, do bem-estar espiritual e social dos quimbanguistas, porque o cão, na sua anatomia, o que nós fomos descobrir é que na anatomia do cão, o cão, quando se encontra num estado de adversidade ou autodefesa, o seu sistema nervoso comunica aos músculos da sua coluna vertebral para movimentar os pelos que se encontram nos músculos da sua coluna vertebral. E na comunicação, o cão estando naquele estado, automaticamente só podemos constatar de uma maneira harmoniosa o levantamento, o movimento de levantamento dos pelos
do cão, da posição horizontal para a posição vertical. E isso tudo se faz de uma maneira harmoniosa para exprimir a agressividade e o estado de autodefesa em que o cão se encontra. Então, com essa realidade, a mensagem ou a linguagem metafórica que o chefe espiritual utilizava para educar os quimbanguistas à união, para educar os quimbanguistas à harmonia e na capacidade de trabalhar juntos, nos levou a entender a importância desse conceito e imortalizar esse conceito para podermos ensinar a cultura da união, a cultura de trabalhar juntos. É por isso, no nosso estudo, vimos que o conceito Mika Nyambua é um conceito que representa sinteticamente o sistema harmonioso que o cão utiliza para poder movimentar os seus pelos da posição horizontal para a posição vertical, quando ele estiver no estado de agressividade. E nesse sentido, nós contextualizamos a mesma realidade em Mandombe, na perspectiva de codificarmos e representar a harmonia do sistema angular, do sistema dos ângulos, na realidade da harmonia que existe entre os pelos do cão. É por isso o Papau Abelardo, quando falava dos ângulos, ele tinha se referido à movimentação do sistema solar, quando o sistema solar efetua o seu movimento e todos os astros que estão em volta do sistema solar, estão ao lado dos planetas, funcionam na mesma perspectiva e produzem certas realidades visíveis a partir da Terra. É por isso que o Papau Abelardo, Dr. Abelardo, chegou no ponto de identificar uma realidade que ele sempre observava à noite, quando havia inclinação ou declinação dos ângulos que mudavam a natureza ou a configuração da Lua. Essa adaptação que ele fez nos levou, por exemplo, na língua Kikongo, quando a Lua passa de uma fase para uma outra, essa declinação que está relacionada ao estudo dos ângulos, em termos da astrologia ou astronomia, são mesmo ângulos, e Dr. Abelardo codificou essa linguagem na perspectiva dos ângulos. É por isso o ângulo em Mandombe foi atribuído o conceito de bica. Quer dizer, quando falamos de bica, logo vejamos o ângulo, aquela declinação que podemos observar como os ângulos ou como a Lua muda de posição, que vamos ver no quadro a seguir. Então, a realidade do Mika Nyambua, temos o Mika, e Mika Nyambua é a realidade anatômica do cão quando estiver no estado de agressividade. Mas agora, o ensinamento que está por detrás dessa realidade, desse conceito, é na perspectiva de vermos a harmonia que existe entre os pelos do cão quando movimentam. Esse sistema harmonioso que determina a união e a coesão dos pelos do cão nos levou a contextualizar a mesma realidade no contexto do Mandombe. E por isso, em vez de falarmos do Mika Nyambua, no contexto do Mandombe, falamos de Mika Nyabika,
ou para dizer que são os pelos de ângulos que formam um mecanismo perfeitamente organizados. Então, nesse contexto, o conceito de Mika Myambwa deu origem ao conceito Mika Nyabika. Vamos ver esse quadro, conforme podemos constatar, temos aqui o Sol que está a emitir os seus raios, e os raios, esses raios, temos aqui a Terra, aqui a Terra temos uma estrela satélite, praticamente natural, que é a Lua, que muda de posição de acordo à movimentação que a Terra tem efetuado em volta do Sol. E nesse contexto temos essa posição, a Lua nova, por exemplo, essa posição da Lua nova. Aqui temos a Lua que está numa posição do quarto crescente, e depois a Lua cheia que está nessa posição. Depois da Lua cheia temos o quarto minguante, que é praticamente uma das posições muito interessantes da Lua, que é a posição angular contrária à posição da Lua do quarto crescente. E temos, depois voltamos na Lua nova. Essa descrição que se faz, que a Lua faz em volta da Terra, todos nós podemos constatar essa realidade à noite. Quando estamos na Lua nova, vamos constatar isso. A Lua cheia também vamos constatar. Mesmo quando estivermos no quarto crescente, a Lua quando estiver no quarto crescente, vamos constatar essa realidade. Então, é essa realidade, essa inclinação lunar que levou ao Dr. Abelardo para codificar a noção ou conceito do ângulo, que ele chamou de bica, porque na língua Kikongo há uma expressão que se diz ngonda e bikidi, quer dizer, a Lua fez a sua declinação, ou na Lua, a Lua nova, ou a Lua cheia, ou outras posições. Então, nesse contexto, tudo que nós vamos estudar doravante, o ângulo, tecnicamente, em Mandombe, o ângulo é o bica. É por isso a combinação do bica e o mica Nyabika, quer dizer, os pelos do ângulo, quer dizer, os pelos na realidade é aquela realidade da harmonia e do funcionamento harmonioso dos ângulos que se levantam ao mesmo tempo e que se deitam ao mesmo tempo, nos deu a realidade de concebermos o conceito do sistema angular, quer dizer, o jogo de ângulos. Quando falamos do Mika Nyabika, é um jogo de ângulos. Agora, vamos chegar no ponto de definirmos o Mika Nyabika. Mika Nyabika, o que isso quer dizer? Mika Nyabika, do ponto de vista etimológico, temos a Mika Nyabika, temos três palavras dentro dessa expressão Mika Nyabika. A primeira palavra é Mika, Mika é pelos ou pelagem, e Mia é uma expressão, é a preposição do Kikongo, Mia, quer dizer, do, e Bika, que é o ângulo, que é a codificação que o Dr. Abelardo deu. Agora, em outras palavras, a expressão Mika Nyabika significa a pelagem do ângulo, ou os pelos do ângulo, mas a expressão mais próxima da realidade é a pelagem do ângulo. Quer dizer, da mesma maneira que os pelos do cão efetuam seus movimentos
de 0 grau, de 0 grau a 45 graus, 45 até 90 graus. Os pelos do cão, quando estão na posição da coluna vertebral do cão, os pelos todos estão deitados, mas quando se encontram no estado de agressividade, de autodefesa, os pelos da coluna vertebral se levantam, saem da posição inicial, que é o 0 graus, vão ter se levantar até 90 graus. 90 graus, onde vamos constatar que todos os pelos da coluna vertebral do cão se levantaram. Então, mas é um levantamento harmonioso, é que nós chamamos de a pelagem de ângulos. A pelagem de ângulos. E essa expressão, essa imagem é que foi adaptada na expressão técnica de Mandombe, que significa o sistema angular Mandombe. Então, esse sistema angular Mandombe é que vai constituir a base do nosso estudo. Do ponto de vista clássico, o Mika-Miabika, ou o sistema angular Mandombe, conforme dissemos, é um jogo de ângulos interdependentes, quer dizer, interligados. E são ângulos interligados, interdependentes, que foram produzidos pelo Mvualampimphita, graças ao deslocamento do elemento postiço ou ícamo, que efetua um movimento de rotação de 0 grau até 180 graus. E essa organização de deslocamento do elemento postiço de 0 graus até 180 graus se faz de uma maneira harmoniosa. Se faz de uma maneira harmoniosa e constitui um todo que consolida um mecanismo de deslocamento do sexto elemento de 0 grau até 180 graus. E nessa perspectiva, o ângulo ou bica torna-se, nesse contexto, a figura geométrica formada na interseção de duas linhas, que o ícamo e a posição oficial, a posição inicial do ícamo, onde ele partiu para efetuar o seu movimento de rotação. Por isso, vamos constatar muitas variações em termos de percepção dos ângulos, para melhor identificarmos os ângulos. Essa definição do ângulo que nós demos, na realidade, funciona na perspectiva da observação lateral, mas na perspectiva da observação frontal, essa definição não conjuga com a realidade, porque na perspectiva frontal, o ângulo na realidade não aparece. Só aparece o ícamo que vai efetuando o seu movimento de rotação até que terminar o seu percurso de 0 grau até 180 graus. Só depois de 180 graus, se estivermos numa outra posição, que vamos nos aperceber que realmente o ângulo é visível. Agora, quais são os objetivos do Mika-Miabika, ou do sistema angular? Podemos constatar praticamente 5 objetivos, ou 4 objetivos. O primeiro objetivo, o Mika-Miabika tem como objetivo demonstrar como o novo visual nos leva na perspectiva de entendermos a interdependência dos ângulos que se encaixam num único mecanismo. Porque na realidade clássica, os ângulos são soltos.
cada ângulo tem a sua essência. Não há uma interligação, não há o que nós chamamos de jogo de ângulos. No contexto do Mandombe, o Mika Nyabika, na realidade, nos apresenta uma realidade de interdependência de ângulos. Nenhum ângulo é solto, há sempre uma relação, uma interligação no mecanismo dos ângulos. O ângulo de 0 graus, 45 graus, 45, 90 graus, 90 graus, 180 graus. Até podemos continuar o nosso percurso. Então, aqui, no quadro do estudo do Mika Nyabika, temos uma interligação de ângulos. Os ângulos não são soltos. E, por outro lado, o Mika Nyabika vai demonstrar, vai demonstrar a evidência mecânica e trigonométrica do sistema de pensamento Mandombe. Nós sempre temos dito que o sistema de pensamento Mandombe é um sistema altamente científico e a cientificidade do sistema de pensamento Mandombe está na sua essência matemática e física. Conforme dizia Leonardo da Vinci, nenhum conhecimento merece o nome de ciência sem passar pela demonstração matemática. E aqui o sistema angular é a trigonometria por excelência. Então, por isso, o objetivo do sistema angular Mandombe, ou o sistema do Mika Nyabika, na realidade, nos permite codificar ou demonstrar a evidência da trigonometria do Mandombe, ou a evidência do Mandombe em si ser, na realidade, um conhecimento científico por excelência. E, por outro lado, temos a demonstração do rigor científico e técnico do Mandombe. O Mandombe, na realidade, é um sistema de pensamento, é um conhecimento científico, mas que se particulariza pelo seu rigor científico, o seu rigor tecnológico. Então, e esse rigor tecnológico científico se demonstra através do Mika Nyabika. Mika Nyabika é a ferramenta que nos ajuda a demonstrar a evidência da cientificidade do Mandombe. Para terminarmos, em termos dos objetivos, o Mika Nyabika vai nos ajudar a abrir o campo do universo das aplicações do Mandombe. Quem não dominar o Mika Nyabika, na realidade, terá muitas dificuldades para navegar em muitas ciências que estão disponíveis no contexto do Mandombe, mesmo tendo a produção de conhecimentos. Por isso, o Mika Nyabika é uma ferramenta muito indispensável para a produção de conhecimento, para nossa abertura no campo do universo das disciplinas que podemos encontrar e dominar no contexto do Mandombe. Para dar uma sequência da generalidade sobre o Mika Nyabika, temos a importância. É preciso vermos qual é a importância, se bem que alguns aspectos já focamos, mas o Mika Nyabika, na realidade, é a representação do coração, do funcionamento do Mandombe. Porque quando falamos do funcionamento da dinâmica do Mandombe, nós vejamos o Mandombe como se fosse
um corpo vivo, um corpo que tem vida. E esse corpo que tem vida tem um coração. E o coração do Mandombe, como um ser vivo, é o Mika Nyabika, ou sistema angular. É o Mika Nyabika que representa o coração do sistema funcional dinâmico do Mandombe. Então, nessa perspectiva, o Mika Nyabika é considerado como o órgão vital do sistema de pensamento Mandombe. Na mesma perspectiva, o Mika Nyabika representa a complexidade dos elementos complexos do Mandombe, que é o Mvwalazapiluka, Mvwalazampímpita. Então, quer dizer, nos Mvwalazampímpita, o Mvwalampímpita representa o elemento complexo do Mandombe. Mas dentro dessa realidade complexa, temos também a sua complexidade. A sua complexidade reside na harmonização de todos os ângulos que temos, de 0 graus até 180 graus, quando o elemento, o postiço ou o ICAM, o elemento artificial, efetua seu movimento de rotação de 0 graus até 180 graus, passando a 45 graus, 90 graus, 135 graus e 180 graus. Por outro lado, o Mika Nyabika nos facilita na compreensão da complexidade de várias disciplinas da matemática ou da física que podemos constatar nas ciências ocidentais clássicas. Muitas vezes, muitos jovens estudantes têm tido muitas dificuldades de entender certos fenômenos da matemática, da física, porque não tem havido uma ferramenta que facilita a compreensão dos mesmos fenômenos, porque muitas vezes são fenômenos naturais, são fenômenos, basta ver e compreender esses fenômenos para melhor exemplificar os mesmos fenômenos. Então, o que tem faltado é a representação visual desses fenômenos que faz com que os conhecimentos tornam-se complexos, conhecimentos tornam-se difíceis, porque não são bem representados do ponto de vista visual. Então, o Mandombe, através do Mika Nyabika, nos ajuda para podermos entender facilmente e termos um contato visual com essas realidades científicas, matemáticas, que podemos achar difíceis e complexas no contexto da ciência clássica ou da ciência convencional. Então, no que diz respeito ao funcionamento do Mika Nyabika, vamos fazer uma abordagem do funcionamento do Mika Nyabika. O Mika Nyabika, ou sistema angular, funciona com base de uma chave complexa denominada Mvwalampímpita. O Mvwalampímpita é uma estrutura angular do Mika Nyabika. Acho que já estudamos Mvwalampímpita na nossa aula anterior. E como nós estudamos, o Mvwalampímpita é a união do Mvwalapiluka e o Mvwalampamba. E nesse estudo que nós vamos empreender, vamos nos basear no Mvwalampímpita. E o nosso Mvwalampímpita é o Nsinkhenge, o Nsinkhando, que tem como base, tem a base, o Singini, que começa de baixo para cima, e aqui teremos o nosso ponto de partida. Aqui temos o Mvwalapiluka, que estará fixo à base, e teremos o Ikamu, que vai efetuar o movimento de rotação,
de 0 graus até 180 graus e vai comunicar o mesmo movimento de rotação ao nosso Mvua-Lampamba. E o Mvua-Lampamba é móvel, vai seguir e vai acompanhar o movimento do ICAM, de 0 graus até 180 graus. Então, na representação, para melhor ver essa realidade, pegamos esse Mvua-Lampimpita, que é a estrutura que foi fabricado em tubos de ferros, esse Mvua-Lampimpita. O Mvua-Lampimpita, temos aqui a base, temos um Mvua-Lapiluka, aqui está o Icamo, esse é o nosso Icamo, e esse é o nosso Mvua-Lampamba, e aqui no meio, o sexto lado do Icamo, que é o Icamo, o sexto lado do Mvua-Lapiluka, que é o Icamo, ele vai começar a efetuar um movimento de rotação de 0 graus até 180 graus. Aqui está no 0 graus. Então, esse Mvua-Lampimpita é um Mvua-Lampimpita que desenhamos, que nos apresenta essa realidade, mas esse Mvua-Lampimpita é um Mvua-Lampimpita real, concreto, que fabricamos. E no seu funcionamento, nós consideramos um Mvua-Lampimpita Ntsinkando como a nossa base. Com base do seu Mvua-Lapiluka, que está fixado ou imobilizado numa base, vamos efetuar o movimento de rotação a esse Mvua-Lampimpita Ntsinkando. Então, o que vai movimentar é o Icamo, que vai movimentar, que vai jogar o papel de um aditivo ou de um lado artificial e rotativo, que vai fazer um movimento de rotação em volta de si próprio, que ele vai comunicar ao Mvua-Lampamba móvel ao qual ele está conectado. E nesse sentido, o Icamo, que tem essa faculdade de efetuar um movimento de rotação de 0 graus até 180 graus, vai constituir o elo de ligação e de rotação entre o Mvua-Lapiluka e o Mvua-Lampamba. Nesse contexto, o Icamo, começando o seu percurso, vai nos dar diferentes tipos de caracteres ou de dados. Aqui temos o processo evolutivo do Mika-Nebika, ou o sistema angular. Estamos aqui nos basear com o Mvua-Lampimpita Ntsinkando. O Mvua-Lampimpita Ntsinkando aqui nos oferece dois tipos de observação, ou as percepções. A primeira percepção, que é a observação angular, é convencional, né? É a observação clássica ou convencional que temos sempre utilizado nos nossos estudos. E essa observação ou essa percepção é uma percepção praticamente lateral. Essa percepção lateral é a percepção convencional que nos permite identificarmos um ângulo. Por exemplo, aqui temos o que está em preto, é o nosso Mvua-Lampamba, o verde é o Icamo e o azul é o Mvua-Lapiluka ligado com seu sexto lado. Agora, aqui o Icamo está no primeiro tempo, ou na posição inicial. Vai efetuar o seu movimento de rotação de 0 grau a 45 graus. E nessa percepção, vamos constatar que a observação é lateral e o ângulo é visível. Podemos constatar que realmente está na posição inicial. Mas do outro lado, a observação angular do Mandona,
o nosso voala está considerado como a chave do primeiro tempo, que é o ângulo de 0 grau. Aqui, nessa fase, o ICAM está na posição vertical e o nosso observador está na posição frontal, conforme o nosso estudante está a observar, está na posição frontal. E aqui o ângulo é imaginário, o ângulo não aparece. Como o ângulo não aparece, o ângulo é invisível, mas podemos constatar a visibilidade do ângulo através de toda a estrutura. É toda a estrutura que nos dá a informação do ângulo. Assim que estamos a observar essa figura geométrica, logo vamos nos aperceber que o ICAM, que é o elemento artificial, o sexto lado do ICAM, está na posição inicial, está a 0 grau em relação à sua posição inicial. E daqui vamos efetuar um movimento, vamos percorrer uma volta, um percurso circular ao nosso ICAM de 0 grau a 45 graus. E esse movimento que vamos efetuar, teremos dois resultados. Um voalampípita que está nessa posição, na posição lateral, onde podemos constatar o ângulo. O ângulo está aqui descrito, 45 graus. E do outro lado, o ângulo é invisível, não está a aparecer, mas a estrutura do voala mudou de posição, mudou de figurino. E estamos a constatar que aqui o ICAM perdeu praticamente a metade do seu valor. Mas isso é apenas aparente, porque na realidade o ICAM está inteiro, está na sua posição original. Então não há nenhuma mudança da parte do comprimento ou do estado morfológico do ICAM. Mas aparentemente aqui o nosso ICAM perdeu a metade do seu valor e o ângulo não está a aparecer. Apenas estamos a viver o impacto do ângulo de 45 graus. E de 45 graus vamos passar a 90 graus. A 90 graus, o percurso que estamos a descrever ao ICAM chegou a 90 graus, e 90 graus é o ângulo reto. E com esse ângulo reto, podemos visivelmente observar esse ângulo, conforme está. O nosso ICAM está nessa posição e o ângulo é visível, o ângulo naturalmente é visível, mas do outro lado, a 90 graus, o nosso ICAM desaparece praticamente, perdeu a totalidade, aparentemente, perdeu a totalidade do seu comprimento, tornou-se como se fosse um ponto, porque ele começou aqui, 0 graus, 45 graus, eu que estou nessa posição, estou a ver um movimento de 45 graus, e a 90 graus, vocês que estão a observar na posição frontal, vão apenas ver um ponto, mas eu que estou na posição lateral, estou a ver o ângulo de 90 graus. Se efetuar o movimento assim, eu já não vejo mais um ângulo, mas vocês que estão na posição frontal ou lateral, vão poder ver o ângulo reto, que é esse. Então temos as duas posições, as duas percepções, a percepção Mandome, ou a observação Mandome e a observação convencional. Essa é a representação do ângulo de 90 graus e essa é a representação do ângulo de 90 graus em Mandome, e aqui temos a representação de 90 graus na lógica convencional. Então, essa é a realidade do Nika Nyabika no ângulo de 90 graus. O percurso vai continuar e quando vamos chegar a 135 graus, o nosso ICAM reaparece. A 90 graus estava desaparecido,
mas 135 graus reaparece, mas a metade. E o ângulo, aqui o ângulo está desaparecido, é um ângulo invisível, mas podemos constatar os efeitos do ângulo de 135 graus. E aqui o ângulo é visível, o ângulo está aqui, está visível, e podemos constatar que partimos da posição inicial e estamos crescendo a um processo evolutivo que partiu de 0 graus até 135 graus. Vamos continuar de 135 graus a 180 graus. 180 graus, vamos constatar que temos um ângulo que está na fase final e praticamente não é 90 graus, por favor, mas é o ângulo de 180 graus. Isso depois vamos ter que corrigir. Isso chegamos a 180 graus. 180 graus é a fase do fim do percurso do Mika Nyabika. Então é assim que vamos constatar que na posição frontal o Ícamo reapareceu na sua totalidade e o ângulo não aparece, mas é um ângulo de 180 graus. Com esse ângulo podemos ver muitas aplicações, quer na mecânica, na arquitetura. Aqui no contexto do Mandombe, o ângulo, a chave que representa um ângulo, nos apresenta uma realidade de consequência. Nós podemos viver o ângulo de acordo às suas aplicações. Então, por isso, uma figura geométrica desse gênero nos dá logo a informação de que aqui estamos perante um ângulo de 180 graus. Para finalizarmos, na realidade, o Mika Nyabika, que é o sistema angular Mandombe, é um capítulo muito importante da disciplina de Mandombe, porque demonstra a sua excelência, demonstra a excelência do Mandombe na qualidade de ser um conhecimento científico altamente matemático e inteligente. Por isso, sempre convidamos os nossos Nkwandoenga, quando chegamos nessa fase, é preciso prestar mais atenção, porque estamos no coração da inteligência do Mandombe, que faz da nossa inteligência, do nosso cérebro, um cérebro capaz de criar novas conexões neuronais que podem nos permitir entrar no processo da criatividade e de produção de conhecimentos. Nas próximas aulas teremos a oportunidade de fazer o estudo organizacional do Mika Nyabika, que vai nos ajudar para entrarmos no campo da capacidade enciclopédica da nossa inteligência. Mandombe em si tem a sua dignidade com base dessa realidade do Mika Nyabika, que é o sistema angular. Para hoje terminamos a nossa aula nesse sentido. Temos toda a fé que essa aula suscitou o vosso interesse e vai vos ajudar no que diz respeito ao estudo da matemática, ter uma nova visão de ver as coisas, uma nova visão de percepção, porque o que existe no mundo não tem só uma maneira ou uma perspectiva de observação. Há vários ângulos em que podemos observar o mesmo objeto. Por isso, no Mandombe estamos numa nova percepção. O que nós aprendemos na escola foi apenas uma das percepções. E o Mandombe é uma outra visão, é um novo paradigma epistemológico.
na realidade não vai ser fácil para admitir esse novo paradigma, porque é novo, é mesmo novo. Terminamos assim, meus caríssimos Mpanduenga. A próxima aula estaremos juntos. Muito obrigado.